Tocou sobre os mensageiros, He sent forth the first messenger. e ele enviou o primeiro mensageiro. He preached, and the trumpet sounded, as we pick it up after a while, and then the trumpet was declaring war. E ele pregou, e a trombeta soou, como descobriremos daqui a pouco. E então a trombeta estava declarando guerra. Trumpet always denotes war. Uma trombeta sempre declara guerra. The messenger, the angel, come on earth. O mensageiro, o anjo chega na terra. The messenger of the hour. O mensageiro da hora. Like Luther's, like any of the messengers that we talk to. Como Lutero, como qualquer outro dos mensageiros dos quais temos falado. What does he do? He arise, and a seal open, reveal, a trumpet sounds, war declared. O que ele faz? Ele chega. Um selo se abre. É revelado. Uma trombeta soa. E a guerra é declarada. Amém. Deus abençoe, irmãos. Então nós vamos ler a Bíblia em Gênesis capítulo 18, versículo 32. Gênesis 18, 32. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Se porventura se acharem ali 10, e disse: não a destruirei por amor dos 10. Damos graças, Senhor, por mais esta oportunidade de poder ouvir a sua voz. E é difícil para as pessoas saber que é a sua voz, porque sempre a sua voz é manifesta através de seres mortais. E estamos aqui para ouvir o Senhor manifestar esta palavra no dia em que vivemos. Fale ao nosso coração com esta revelação e ajude meus irmãos e irmãs a encontrar o lugar de segurança nesta hora em que vivemos, para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar, irmãos. Bem, hoje eu quero falar sobre um título não muito agradável, mas vou falar sobre isto. Um Deus irado.
Deus só pode manifestar seu momento de ira quando o povo rejeita a sua palavra no dia que Deus está manifestado em carne. Cada vez que Deus fez isto, você vai ver que aqueles que sofreram a ira de Deus pereceram. As pessoas pensam, haverá salvação depois? Não tem jeito mais. Ninguém salva Judas mais. Ninguém salva Balaão, Ananias no tempo de Jeremias. Não tem jeito de você mudar. Não tem purgatório para estas pessoas irem e purgar. O purgatório é aqui. Você rejeita quando Deus quer te purgar. Então, um dia você vai ter que sofrer a ira dele. Eu gosto de falar Deus é amor, mas não tem jeito. Você não pode só falar que Deus é amor. Você não pode só falar, eu tenho um pai bom. Eu erro e ele não me bate. Isso não é pai bom. A Bíblia diz que ele nem pai é. Se estáis sem correção, da qual todos são feitos participantes, sois bastardos e não filhos. Isso é o que Paulo fala aos Hebreus. Então, a questão de um Deus amoroso é que você aproveita tudo que ele tem, tudo que ele dá, tudo que ele oferece. Você aproveita no amor dele. O povo de Deus não está do lado da ira de Deus. O povo de Deus está do lado da bênção de Deus. Do lado da ira de Deus estão os desobedientes, os que reprovam a manifestação de Deus no seu dia. Mas é que eu sempre digo, se o povo soubesse que hoje eles tinham que ouvir o que eu estou pregando, eles queimariam os CDs? Não queimariam. Então você tem que ver que o povo não vai ouvir. Se o povo soubesse que Jesus era o Filho de Deus, eles o teriam matado. Paulo, sábio, cheio do Espírito, diz que não. E se eles tivessem entendido aquilo, jamais teriam crucificado ao Senhor da glória. Então as pessoas, elas crucificam aquela mensagem, elas rejeitam aquela mensagem, é porque elas não têm o Deus daquela mensagem. E Deus não está noutra parte, Deus está naquela mensagem. Deus não estava noutra igreja, Deus estava em Jesus. Ah, mas eu vou com Anás. Anás é muito mais velho, tem uma religião antiga, ele traz a mensagem de Moisés para nós, eu vou ficar com ele. Não adianta. Tinha que deixar todas as mensagens e ficar com aquela da hora, porque Deus, naquele dia, não era Moisés. Deus naquele dia era João Batista, era Jesus Cristo. Então, quando um termina o trabalho, o ofício, passa para o outro. Quando João terminou, ele diz, tem um aqui no nosso meio, ou no vosso meio, que eu não sou digno de abaixar e desatar a correr de suas alparcas. João sabia, mas o Anás não sabia. O Caifás não sabia. O povo daquele dia não sabia. Agora, eu quero que vocês comparem isso, eu não quero tocar em nome de igreja, mas quero que vocês comparem isso. O que era Anás, Caifás, tinha suas igrejas, os essênios, os herodianos, os escribas, os fariseus. Olha, era igual o povo de hoje, irmãos. Hoje nós não tem nenhuma igreja na terra que, pelo que eu saiba, é chamada de igreja dos fariseus, dos essênios, mas tem dos luteranos, dos wesleyanos, e assim por diante, você entende? É o nome do dia. Quando Deus está fazendo uma obra, sempre esse povo veio na frente,
porque Deus esteve com eles no seu dia também. E quando Deus sai daquele movimento, você tem que sair atrás de Deus. Você pensa que Deus fica num movimento a vida toda? O movimento pentecostal chegou aqui no Brasil por volta de 1909, por aí, e veio queimando o Brasil, foi muito bom. Mas ele tinha saído, Deus tinha saído do movimento pentecostal da América poucos anos depois. E aqui do Brasil? Então, Deus vai passando de movimento a movimento. Deus esteve no movimento de Lutero e depois saiu. Esteve no movimento de Wesley, saiu. No movimento pentecostal e saiu. Deus esteve na primeira e segunda etapa do irmão Branham e saiu. Deus operou na terceira etapa do profeta e levou o profeta. Deus, pela sua própria palavra, Apocalipse 10, está mostrando que pela própria palavra, Deus está num outro lugar. E as pessoas vão perceber? Não percebem por quê? Eles querem certos sinais que não é para aquele dia. João Batista fez os sinais que Jesus fez? Não era para fazer. William Branham, que foi precursor da segunda vinda de Cristo, fez os sinais que João Batista fez? Não. Ele fez os sinais que Jesus fez e mais ainda, porque está escrito em São João 14:12, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. É interessante a gente ler a Bíblia e ver Jesus falando, aquele que crê em mim. Era Jesus falando. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores ainda fará. Ele está falando do indivíduo. Ele não está dizendo aqueles que crerem em mim farão. Ele está dizendo aquele que crê em mim fará. Tudo na Bíblia você tem que olhar a vírgula, tem que olhar o acento. Você tem que olhar quando Deus está falando no presente, no passado, no futuro. Pô, isso aí qualquer um deve entender isso. Você tem que acompanhar Deus quando Ele está no presente e Ele logo já passa para outra mensagem e aquilo ficou no passado. O que Deus fez ficou lá atrás. Você quer um Cristo hoje do Calvário? Não, o Calvário foi há 2000 anos atrás e São Paulo veio e mostrou que ele foi oferecido uma vez por todas. Jesus não era como o cordeiro do Velho Testamento, que cada mês talvez tinha que oferecer um cordeiro, cada ano alguém tinha que ir lá e oferecer um cordeiro. Jesus não, Jesus foi o cordeiro que foi oferecido uma vez por toda. Não é oferecido mais. Você tem que aproveitar o que Deus fez em Jesus há 2000 anos atrás. Ele é meu salvador, meu curador, Ele me batiza com o Espírito Santo, Ele me enche de amor, de fé, de compaixão. E esse Deus também chega um dia que Ele está irado. Bom, a gente vai falando assim, tem muita coisa de um Deus bom, né? Só tem coisa boa de Deus. Mas eu quero tomar essas partes quando Ele está irado. Você notou aqui a Bíblia dizendo, o capítulo 18, que nós lemos de Gênesis, verso 32, e disse mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez falo. Abraão fazendo uma oração, não se ire o Senhor, ele sabia. Não se ire o Senhor. Talvez alguém pense, Deus não ira. Então vamos ver, cada vez que Deus manifestou a sua ira, um grupo de gente se perdeu, um grupo de gente foi para o inferno, um grupo de gente morreu afogado, um grupo de gente. Cada vez que Deus manifestou seu poder, gente se salvava no fogo, na cova de leões.
Quando Deus manifestava seu poder, mas quando ele manifestava a sua ira, nos dias de Noé, nós lemos aí, capítulo 6 de Gênesis, os dias de Noé. O que Deus manifestou? Foi o amor de Deus que matou o povo. É Deus irado contra um povo que tem rejeitado sua palavra, rejeitar a Noé. Quando Noé está pregando, é a graça, é a bondade, é a misericórdia, é o amor de Deus. Antes de Noé fechar a arca, é Deus, é amor, é misericórdia. Meu Deus do céu. Se chegar no nosso tempo agora, para você ver tudo isso, o dia que Noé fechou a porta da arca, Deus fechou por fora. Noé fechou por dentro e Deus fechou por fora. Por quê? Noé poderia, com aquele coração amoroso, alguém batendo na arca, estou morrendo afogado, Noé. Você não tem dó de mim? Ó meu filho aqui, ó meu bebê de colo, Noé. Noé podia abrir a porta, entra, e entrava água até na arca. Mas não. Agora a arca foi fechada, filho. Antes, enquanto a porta estava aberta, Noé pregava, você criticava. Jesus pregava, você criticava. Brana pregava, você criticava. Isso falando para os pentecostais. Eles têm que saber o tempo em que Deus operou na terra, que Deus estava falando e eles rejeitando. Olha Apocalipse 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Não teve uma era da igreja que Jesus ficou do lado de fora, só a nossa. Isso é para mostrar o tempo do juízo que estamos aqui aproximando, vendo um juízo temporário caindo sobre o mundo. Que não queríamos esse juízo caindo, mas ele tem que cair, porque o povo rejeitou a palavra. O juízo tinha que cair na América. Eles rejeitaram o profeta lá na América. E o juízo caiu, eles nem perceberam que a perda das duas grandes torres, o cartão postal deles, foi para o chão. Você pode pecar contra Deus. Um dia você vai encontrá-lo no juízo. E tem muitos que não vai encontrar Deus lá no dia do juízo, já encontram o juízo agora. O povo antediluviano encontrou o juízo nas portas da arca. Pertinho da arca e não podia entrar, já estava fechado. Noé salvo com a sua família. Logo, se você virar isso para o lado de Deus, é assim, meu Deus, o Senhor é amor. Espera lá. Se alguém bater na porta da minha casa, que está morrendo, depois que eu preguei para ele, e está morrendo, eu vou abrir a porta para ele entrar. Eu quero ser melhor que Deus. É isso que eu quero que você entenda, o que é Deus. Ele é tão poderoso que depois que você rejeita a sua palavra, ele manda um homem, ele manda um pregador, ele veio em carne, eles mataram Deus. O que era Jesus Cristo? Era Deus conosco. Eles mataram. Se eles tivessem crido que ele era Deus, vem cá, mestre, Messias, eu vou pertencer à sua religião. Você não tem nem igreja para pregar, Messias, eu sei disso. Eu estou ali com o Anás, nós temos um templo com o Caifás, nós temos um templo, mas você, eu sei que não tem nada, não tem nem onde dormir. Mas eu quero ficar contigo, eu vou largar do Anás, do Caifás. Ninguém fez isso não, senão o eleito do dia. Os outros não fizeram. Não, vamos continuar. Anás tem uma igreja já feita. Eu tenho um monte de tijolo que eu pus naquela igreja. É que tudo vai cair na sua cabeça. Você está preparando coisa para cair, juízo para cair na sua cabeça. Tem gente que não sai de uma igreja porque construiu a igreja, ajudou a construir a igreja, deu saco de cimento para a igreja. Eu não saio daí não, então vai, fica lá para você ver.
Sempre foi assim. O povo ouviu Deus, mas se agarrou numa coisa que Deus já havia saído dela. Deus já havia saído daquilo. Deus veio e falou através de Noé. Agora, filho, Noé pregou, é a arca. Quando deu os primeiros pingos de chuva, eu te garanto, o povão correu para o monte, subiu no monte, e até que chega lá já tinha muita chuva. E eles nunca tinham visto chuva antes. Era um vapor que subia da terra e molhava a terra. Agora, Noé pregando 120 anos que vai cair água do céu. Eles não podiam crer. Eu pregando para você que Deus mandou um profeta, vocês também não podem crer. Os pentecostais não puderam crer. Porque eles já foram ensinados de uma forma errada. Noé pregou, eles não aceitaram. Um dia Deus falou para Noé, não tem ninguém para pôr aí dentro. Deus já fez de 3 pavimentos. Porque ele ia colocar os bichos lá dentro. E na terceira etapa, no terceiro compartimento, para Noé ficar com a sua família. Mas Deus preparou a arca para levar gente. Não tinha gente, Deus levou bicho. Agora eu sei, Deus não sabia que não ia ter gente? Deus sabia. Só que Ele deixa tudo preparado para você, te dar oportunidade, para depois você não falar, Deus não me deu oportunidade, Ele não mandou um pregador para mim, Ele não abriu as portas para mim, Ele não fez isso para mim. Eu fiz, até uma arca eu fiz, para caber muita gente. Mas não quiseram entrar, enchi ela de bicho. Põe animais dentro da arca. Tem hora, é o que Jesus falou, destas pedras Deus pode transformar filhos a Abraão. Ele faz de pedra filho de Abraão. Ele faz de crente de Anás e Caifás, gente do inferno. Mas de pedras como samaritana, ladrão, faz dele filho de Abraão. Porque esse ouviu, parou, não tinha nada para amarrar ele. Tem gente que é amarrada na igreja, ele é amarrado em parente, ele é amarrado em mulher, ele é amarrado em marido, é amarrado em igreja, em pastor, é amarrado em ministério. Pastores são amarrados em plenários. Deus quer um povo livre. Você recebeu a Cristo, você é livre. Você ouve a Deus, você sabe se aquilo é Deus ou não. Se quando você me ouve, algum espírito fala para você que eu sou do diabo e você aceita aquilo, fique com aquilo. Que você não pode mudar. Mas se você vê que é Bíblia, é o correto, e o diabo vem e diz, esse homem é do diabo, você diz, Satanás, vai embora, esse homem é de Deus. Essa mensagem é do diabo, você diz, ela é de Deus. Você tem que lutar contra as coisas. Deus nos pôs na terra, foi para ser soldados, para lutar, para guerrear contra nós mesmos. Nossa natureza, que é péssima. Já nascemos em pecado. Deixa eu ir para frente, senão não... É certo que uma mensagem dessa não dá para passar na Bíblia. Me veio agora mesmo. Até que eu achei alguns versículos aqui que foi me vindo. Foi, meu Deus, Sodoma. Você acha que Deus não amava o povo, irmãos? Sodoma e Gomorra, o povo no carnaval, naquele dia. Você, não, pastor, que dia não tinha carnaval. A Bíblia diz assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias da vinda do Filho do Homem. Assim como foi nos dias de Ló, também seria nos dias da vinda do Filho do Homem. Para quem tem revelação, sabe que nos dias de Noé, eles tinham sua forma de carnaval. Nos dias de Ló, eles tinham sua forma de carnaval. Nos dias de Noé, eles tinham sua forma de casamento e divórcio. Diga que não é isso. A Bíblia diz que é isso. Amém. Agora eu estou falando para muita gente no Brasil agora, através da internet, que tem problema também de casamento e divórcio. Mas ouviu a palavra, a misericórdia os assistiu antes da porta fechar para eles. Sabe quando a porta fecha para você?
Ah, não, ela fechou nos Estados Unidos em 63. Mas sabe quando é que ela fecha para você? É isso que é bom ter revelação. É quando você ouve e não aceita. Ela fecha. Oh, mas ela fechou em 63. Como que eu posso ser salvo aqui? É porque Deus vai te dar a oportunidade de ouvir também. Você ouviu? O que é que você acha dessa mensagem? O que você acha desse profeta? O que você acha de novo nome? O que você acha disso daí? Ah, eu não creio nessas coisas. Fecha a porta. É ali que fecha a porta para a igreja, para pastor, para membro. Oh, eu sei, fechou em 63, mas não podia fechar enquanto Deus não dá oportunidade para nós. No Brasil, nós não tivemos essa oportunidade em 63. Tivemos 10 anos depois. Então Deus te dá uma oportunidade. Você rejeitou a oportunidade, a porta fecha. Deus deu oportunidade para nós em 72. Quando nós aceitamos a oportunidade, que a porta fechou para o movimento pentecostal no Brasil, aquilo morreu. Mas nós ainda entramos. Então, como pode? Eu sei, tem gente que me pergunta, como pode ser? A porta da graça fechou em 63, quando o Cordeiro saiu do trono. E a mensagem no Brasil é isso daí que eu estou te explicando agora. É simples. A hora que Deus te dá a oportunidade, que você rejeita a mesma oportunidade que Deus deu lá atrás para os Estados Unidos, e eles rejeitaram, a porta fechou em 63, a mesma oportunidade Deus vem dando para nós do ano 2000 para cá, e quando você rejeita essa mensagem, a porta fecha, e te fecha do lado de fora. Porque Cristo está fora dos movimentos, porque Cristo chegou em Brana, e eles rejeitaram e fecharam a porta, e Cristo ficou do lado de fora. Brana ficou do lado de fora das denominações. Eles não sabem que aquilo era Cristo. Cristo é o ungido. Ungido é um homem ungido. A Bíblia não diz Jesus, diz Cristos. Há muitos Cristos. Tanto aos falsos cristos como os verdadeiros cristos. Quer dizer, os falsos ungidos e os verdadeiros ungidos. Que ora, quem foi salvo? Noé e a família. E agora em Sodoma, povão naquele barulhão, naquele movimento tremendo de alegria, governo gastando dinheiro com todas essas coisas, sustentando tudo isso. As igrejas muitas vezes dando vazão ao mesmo espírito. E a porta está fechada. E Deus te deu uma oportunidade. Hoje é o dia de salvação. Como é boa essa escritura, sabe por quê? Porque ela se faz presente para cada pessoa um dia. É o dia que você ouve. Talvez nunca mais você vai ouvir aquilo. Mas aquele dia foi o dia da sua salvação, o dia que você ouviu e creu. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos coração. Como foi na provocação lá no deserto, que eles endureceram o coração e Deus matou eles. Um Deus irado. Fico pensando, acho que quando Finney, parece que é Finney que pregou, um pecador nas mãos de um Deus irado, pensa bem, diz que o povo caía no chão. A hora que ele estava pregando, o povo caía no chão, aquele medo, aquele temor. Hoje você pode falar que Deus está bravo, está irado, eles nem estão aí. Você vai encontrar amanhã gente adulterando mais, mentindo mais, mulheres tirando mais a roupa, expondo-se mais ao mundo, crentes largando da palavra e entrando mais em denominação. Você pode pregar que Deus está irado. Eles não estão importando com isso. Eles abusam da graça, da misericórdia. E quando abusam, Deus então mostra o outro lado dele. Amém. Quantos se salvaram? Oh, muita gente. Não, tinha só 4. A mãe da família ainda não se salvou. Na casa de Noé, ainda Noé conseguiu a velha dele dentro da arca. Na casa de Ló,
Ele abraçou com a mulher dele, as 2 filhas, vamos embora. Olha, o anjo falou para não olhar para trás, não olhe para a denominação, não olhe para essas coisas do mundo, não olhe para esses batismos falsos, não olhe para isso, não olhe para trás, tudo é novo. Nós nunca tivemos um mensageiro, podia dizer Ló, nunca tivemos um mensageiro em Sodoma para pregar desse jeito. E Ló era um homem justo, diz a Bíblia, sofria por ver o pecado do povo daquele dia, homem vivendo com homem, mulher vivendo com mulher, aquela bagunça toda. E tudo sendo legalizado, a lei legalizando tudo aquilo, legalizaram lá, estão legalizando aqui, mas pegou fogo lá e vai pegar fogo aqui. Essa é a verdade. Pastor, eu quero ouvir uma mensagem, Deus é amor, é essa. Deus é amor, é essa quando Ele te dá um susto. Você, Senhor, eu creio. Aí você chega tremendo diante de Deus. Agora Deus te dá um susto. Não estou nem aí com essas palavras, não estou nem aí com esse pregador. Então você vai ver Deus irado. Aí você vai ver Deus irado. Olha, a gente vê alguma coisa acontecendo, mesmo no Brasil. Olha, a coisa está feia. Mas isso não é nem o começo. Isso não é nada do que vai acontecer ainda nesse mundão. Porque rejeitaram. Cada um que rejeita, você não pode ver uma pessoa rejeitar Deus e ficar aí galanteando. Ela morre. Rejeitar Deus, não é rejeitar o catecismo. Rejeitar Deus não é rejeitar apenas o batismo, falando Pai, Filho e Espírito Santo. Rejeitar Deus hoje é muito diferente. É rejeitar a mensagem da hora, aquilo que você ouve que não parece ser de Deus. Meu Deus, isso é tão forte que se está mostrando do outro lado de Deus. Eu sempre aprendi um Deus bom, um Deus amor, mas agora eu estou escutando uma coisa, que Deus é juiz. Eu estou te mostrando a hora que Ele passa a ser um Deus irado. Ele manda água e mata todo mundo. Eu não faria isso, não diz você? Pensa você como humano. Não, coitadinho, morreram afogados. Criancinhas de colo, morreram afogados. Ai, coitadinho deles. Coitadinho do cachorrinho. Aquilo que eles as mulheres dão mais vazão ao amor a um cachorro e a um gato do que a uma criança. É o tempo que estamos vivendo. Jesus falou desse dia. Dias virão em que dirão: bem-aventurado as estéreis e as que não amamentam. O mais bem-aventurado hoje é aquela que não dá à luz filho e tem o seu corpinho próprio para poder jogar-se no mundo, para atrair, chamar a atenção dos homens. Esta é a mais bem-aventurada do que aquela que tem 4, 5 filhos e já começa a ficar com uma gordura a mais. Mas vamos voltar para a casa de Ló um pouco. Ló, o juízo caiu. A mulher dele olhou para trás. Ló não olhou para trás. A mulher olhou. Para mim, a hora que ela olhou para trás, ela saiu pelo braço dele e ele foi embora. Ele nem olhou para ver que jeito que a mulher ficou. Ai, que amor a mulher, aos filhos, aos pais, à igreja. Olhou para trás, filho, deixa eu olhar para trás. Olhe, olhando firmemente para o autor da nossa fé. O autor da nossa fé hoje já está com um novo nome. Olhando para o autor da nossa fé, ele tem novo nome. Você sempre aprendeu que o nome de Deus foi Jesus, mas agora você tem que aprender que ele veio em carne outra vez e ele teve um novo nome no entardecer, a luz do entardecer. Zacarias 14:7, Malaquias 4, manifestou o nome de Deus, o novo nome. Amém. Aí salvou só 3. E aí vem o pecado outra vez, que para poder prosseguir aquela família,
o que aconteceu? As filhas deram vinho para o pai. E quando o pai estava bêbado, deitou com o pai e gerou o filho do próprio pai. É daí que vem a perversão. É daí que vem a perversão. Ainda dentro daqueles que se salvaram daquele grande juízo. Olha para você ver. Do grande juízo que caiu fogo. Nos dias de Noé foi água. Nos dias de Ló foi fogo. Nos nossos dias não será água mais, é fogo. E você está assentado num carro, está em cima do fogo, você está dentro de casa, está ao lado e debaixo do fogo. Tudo está aí. Você tem tudo, hoje tem tudo. Já lastrou isso aí, para pegar fogo está facinho hoje. Você já viu como é que pega fogo? Um curto-circuito pega fogo numa casa. Você pensa bem nesse mundo. O mundo está contra Deus. Vai dar um curto um dia que você vai ver. Vai pegar fogo. Esse é o dia que Deus estará irado. Você não quer aproveitar hoje? Enquanto. Mas espera lá, pastor. Foi em 63. Não, hoje é seu dia. Como é bom para o pecador entender, hoje é seu dia de você saber, o Cordeiro saiu do trono em 1963, desceu na terra, manifestou num homem, revelou os 7 selos, a porta da graça fechou, porque ele teve que manifestar outra dispensação, que era a dispensação do Filho do Homem, a dispensação do Filho de Deus, misericórdia, batismo com o Espírito Santo. Ele derramou dentro de 7 eras da igreja. Agora ele sai desse batismo do Espírito Santo e vem em carne. Deus sai de espírito e vem em carne, como ele deixou de espírito nos dias de Jesus e estava em carne na terra. Aqui no último dia, Deus deixou de espírito de 7 eras e veio em carne numa terra, na terra dos Estados Unidos, porque está escrito, tem até Bíblia para isso, mas o povo não entende, os sábios não entendem, os sábios tornaram loucos. Eles não entendem a revelação de Deus. No entardecer haverá luz. E a civilização caminha com o sol. E agora ela passou pelos Estados Unidos, passa pelo Brasil e volta outra vez para os judeus. Nós teríamos que pensar nisso. Esse é o sol. No entardecer era quando o sol estava se pondo na América do Norte. E ali era o entardecer, era o oeste, onde Deus nasceu outra vez numa mensagem. Ele veio numa carne, 10 dias de nascimento, uma luz. Você vê essa luz que está na cabeça de William Branham? 10 dias de nascimento, a luz entrou pela janela. Não tinha nada que fizesse aquela luz ali dentro. Diz, como pode? E pairou sobre a criança. Olha, as pessoas não crêem. As pessoas acham que isso daí é coisa do passado, que nós não precisamos de ver isso, de crer nisto. Agora foi manifestado para nós. Nós precisamos ver, não apenas essa coluna de fogo que estava em cima de um bercinho, que veio, caminhou com um homem, que manifestou lá no rio Ohio, sobre ele como uma bola de fogo, mas quando manifestou nos 7 selos revelado, ele estava encarnado, a coluna de fogo estava dentro de Brana, manifestado ali, encarnado ali. Você deveria ver a mesma coisa. Se você crê na mensagem do profeta e crê na Bíblia, em Apocalipse 10, 8 a 11, coma esse livrinho e sinta o prazer da coluna de fogo dentro de você. Amém, amém. Olha, estou ainda lá em Sodoma. Vamos passar pelo Egito agora um pouquinho? Egito, o capítulo 12 de Êxodo, no verso 13, Deus falou, eu vou ferir todo o Egito. Não Israel que estava no Egito. Você pode ver que as pragas que caíram dentro do Egito, Israel estava lá em Gósen, naquela cidade, nem um cão movia sua língua, caía fogo, caía praga para todo lado, e lá naquele pedacinho de terra,
havia proteção. Você tem que saber, espiritualmente está caindo a praga sobre o povo. Não é físico ainda, gente. Espiritualmente está caindo a praga. Não tem praga pior do que a pessoa não enxergar o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo e ser um teólogo da Assembleia, um teólogo das denominações, e ser um teólogo da mensagem do profeta e não enxergar que Deus é um. Sem pregar que Ele é dois, que tem um Pai, que tem um Filho. Não tem cegueira pior do que essa. Enquanto a cegueira está caindo, os filhos de Deus, nada move a sua fé. Nada move a sua fé. Não moveu lá em Israel e não move hoje também. Não importa o que está acontecendo lá fora, você está seguro dentro. A morte estava lá fora, andando pelo Egito como uma sombra, andando e entrando nas casas e matando o primogênito. Quando passava perto da casa de um judeu, aquela sombra não podia entrar. Ela passava e tinha que ir embora. Tem sinal, tem sangue, tem a mensagem do dia, tem um profeta. Eles creem nisso. Você tem que ver essas coisas no dia que nós vivemos. O que Deus está fazendo, na hora que você vive, é quando você ouve, aceita, você entra. Quando você ouve, rejeita, a porta da graça fechou. Quando nós pregamos que a porta da graça fechou em 63, é porque o Cordeiro saiu do trono, isso é o geral. Mas Deus dá oportunidade para cada pessoa dentro daquele tempo. Então nós estamos vivendo um tempo dessa oportunidade, quando o Brasil rejeitou a oportunidade de conhecer o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que era Jesus Cristo, conhecer um profeta, conhecer pelo menos a deidade, que todo mundo era da Trindade. Quando eles rejeitaram, eles continuaram nas suas igrejas, até hoje eles estão por lá, não sai não. Esse povo que rejeitou a revelação dos 7 selos estão nas igrejas da mensagem, das maiores igrejas, e nunca vão ouvir mais. Fechou a porta. O pastor é a porta do rebanho. O pastor fechou a porta para a palavra, aquele grupo está eliminado. O pregador fechou a porta para a revelação, aquele grupo que segue aquele pastor está eliminado. Cada pastor desta mensagem que tem fechado a porta para a revelação dos selos, dos trovões, do novo nome, eles fecharam a porta, mas eles estão eliminados. Não somente os pastores, os membros, eliminados. Ah, não, mas ainda estão cantando bonito, ainda estão pregando. Quando foi que os luteranos pararam de pregar, os wesleyano, os pentecostais? Quando foi? Nunca! Quando é que o povo da mensagem vai parar de pregar? As igrejas vão crescer. É tempo disso. Israel voltando para a sua terra e as outras árvores também. Aí o profeta vem e diz: Israel, a figueira, e as outras árvores, as denominações. Israel voltando para sua terra e as denominações crescendo aqui por toda parte, as igrejas crescendo, o povo voltando para a revelação de William Branham de 1963 a 65, quando ele revelou esta palavra, o povo chegando nesta revelação e os outros ignorando esta revelação, a porta fechada. Deus irado destruiu Sodoma e Gomorra. Deus irado destruiu o Egito. Você viu? Eles chegaram, Israel passou pelo mar. Agora, Israel ouviu o profeta Moisés. Passou pelo mar de pé enxuto. Deus abriu mesmo, que fez poeira. Agora vem o Egito atrás. Vamos fazer o mesmo, vamos matar esse povo. Agora que eles pisam, já começa a virar barro. A água, Deus é tão bom, que Deus esperou eles entrarem, naquele afã de matar o povo de Deus. Deus deixou, vai. Do mesmo jeito que Deus fez com o faraó,
não escuta Moisés, não. Deus. A Bíblia diz, Romanos 9, Deus endureceu o coração de Faraó. Da mesma forma, Deus endureceu o coração de Faraó. Entra atrás deles. Vai atrás deles. Vai porque eu quero te pegar. Vai atrás deles. Aí entrou no mar. Quando ele estava no meio do mar, Deus faz um mar fechado. Moisés chegou do outro lado, só deu uma olhadinha, toca na água, abre, toca na água, fecha. É uma facilidade, toca na palavra, água. Mas a mesma palavra, você toca, ela fecha. Te fecha do lado de dentro, do lado da salvação, do lado da graça. Fora disso, Jesus, eis que estou à porta e bato. Apocalipse 3:20. Então, vamos chegar... Moisés agora, 2 brechas, bem rápido, porque o meu tempo vai esgotando. 2 brechas. A brecha no tempo de Moisés. Deixa eu ler para vocês, que eu creio que vai ficar... É bom a leitura. 14:30 de Números. 14:30. Vamos ver se eu estou certo aqui, irmão. Tem hora que... Isso é bom para você sempre ver a manifestação de Deus. Estou falando sobre Deus irado, um Deus irado. Deixa eu ver 14:30, o que dá aqui de... É Números 14, 11 a 18. É muita coisa, né? Os versículos para nós poder ler aqui, para concluir a mensagem é difícil. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocarás este povo, e até quando me não crerão por todos os sinais que fiz no meio deles? Agora, lembra, eu quero que você lembre uma coisa. Deus matou os egípcios. Agora Deus está falando para Moisés: porque esse povo ainda está me provocando? Fiz tantos sinais. Agora é dentro da mensagem, irmãos. É dentro da mensagem. Antes Deus estava irado contra os pentecostais. Agora não, aquilo ali já passou, eles vão entrar no seu juízo, porque já chegaram a cegueira espiritual, não tem coisa pior. Aí chega a cegueira espiritual do povo da mensagem. Esse é o tempo, quando ouve a mensagem, provoca Deus ao não crer. Como pestilência o ferirei e o rejeitarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. E disse Moisés ao Senhor: assim os egípcios o ouvirão, porquanto com a tua força fizeste subir este povo do meio deles, e o dirão aos moradores desta terra, que ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, que de cara a cara, ó Senhor, lhes apareces, que tua nuvem está sobre eles, e que vais adiante deles, numa coluna de nuvem de dia, e numa coluna de fogo de noite. E se matares este povo... Agora Moisés conversando com Deus, Deus falando que vai matar, e Moisés querendo ensinar Deus. O irmão Brando diz: levei muito tempo para saber o que era isso, mas porque Moisés era um tipo de Cristo. Então ele começou a dizer: se matares este povo como a um só homem, as gentes, pois, que ouviram a tua fama, falarão dizendo: porquanto o Senhor não podia pôr este povo na terra que lhes tinha jurado, por isso os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo: o Senhor é longânimo e grande em beneficência, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração. Aqui nós vemos um homem na brecha, o mesmo que Jesus fez lá, quando Deus olhou do céu para a terra, não viu um justo, nenhum sequer. Não havia quem entendia, não havia quem buscava a Deus, e Deus ia destruir. Apareceu Cristo. Deus tinha em si um atributo a manifestar, de filho. E esse atributo apareceu. Eu morro por eles.
Osmar não presta, mas eu morro por ele. Põe seu nome aí. Põe seu nome. Está aí. É você. Ele dizendo, Cristo dizendo, eu morro por eles. Eu morro por eles, eu dou a vida por eles. Um inocente pelos pecadores. Foi isso que Cristo fez, como Moisés fez e Cristo também. Muito bem. Agora, bom, do mar nós já passamos. O Datã, o Coré e o Abirão. Datã, Coré e Abirão. Deus é bom, irmãos. Só que hoje eu estou falando de um Deus irado. Deus irado. Datã, Coré e Abirão. Deixa eu ler aqui Números, capítulo 16, verso 21. Apartai-vos do meio desta congregação e os consumirei como no momento. O povo ainda fica no meio da congregação. Deus está falando, sai dela. Sai desta congregação que rejeita a revelação dos 7 selos. Sai desta congregação que rejeita Deus encarnado no profeta do dia. Sai desta congregação que rejeita o novo nome de Deus. Sai desta congregação. Essas eram as congregações de Datã, de Abirão e de Coré. Vou pular uma parte aqui, só para vocês verem o versículo 27 do capítulo 16 de Números. Levantaram-se, pois, do redor da habitação de Coré, Datã e Abirão, e Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com as suas mulheres, seus filhos, suas crianças. É que Deus não via isso, irmãos? Você vê como é que nós queremos ser melhor que Deus? A hora que Deus está irado, Ele não vê bebê, Ele não vê pastor, Ele não vê ninguém que diz, eu fui, eu fiz. Quando Deus está irado, escuta, deixa eu ler aqui. Então disse Moisés, nisto conhecereis que o Senhor, o mesmo homem que há pouco tempo tinha posto na brecha entre a congregação, agora saiu da brecha. O mesmo Cristo que pôs na brecha entre nós e Deus no monte Calvário, saiu da brecha no monte Pôr do Sol, para entrar um outro na brecha. Aleluia. Estas coisas vai ajudando a gente. Moisés expôs para eles. Então disse Moisés, nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos esses feitos, que de meu coração não procedem. Se estes morrerem como morrem todos os homens, e se forem visitados como se visitam todos os homens, então o Senhor me não enviou. Mas, se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca, e os tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao sepulcro, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. Era uma morte diferente. Agora não é morrer de repente, deu isso, deu aquilo, não. É uma morte nova também. Vocês rejeitaram a mensagem, tem até uma morte diferente. Moisés pediu ter uma morte diferente para mostrar para eles, para os que ficavam vivos, temer. Vocês estão me ouvindo, povo? É desse jeito. Se Deus matar esse povo com uma morte diferente, então vocês vão saber que Deus tem me enviado. E aconteceu que, acabando ele de falar todas estas palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu. Aí vem um Deus irado. Dá oportunidade, você rejeita. Dá oportunidade para você ter revelação, você rejeita. Dá oportunidade de você ter salvação em nome de Jesus Cristo e ser batizado em nome de Jesus Cristo, você rejeita. Aí Deus dá uma oportunidade para você receber a luz dos selos, dos trovões, do novo nome, você rejeita. Fique sabendo, você está irritando a Deus. Israel irritou a Deus. Era um povo de Deus, Israel. Vocês têm que saber que o povo pentecostal é um povo de Deus, mas irritou a Deus quando rejeitaram o batismo em nome de Jesus Cristo e seu profeta.
Vocês têm que saber que o povo da mensagem do profeta é um povo de Deus, mas rejeitou a Deus e irritou a Deus quando rejeitaram a revelação dos selos, dos trovões, do novo nome. E agora você, dentro da mensagem, da terceira puxada, você é um povo de Deus. Mas se você rejeita andar nesta revelação, irritarás a Deus pela última vez. Aleluia. Onde está Datã, Abirão, Coré? Eles eram pregadores, pastores, cabeça de tribos. Leia a Bíblia para você ver. Eles eram cabeças de tribos, casando errado. Cabeça de tribos. Está aí na Bíblia. Eles eram cabeça de tribos com casamento errado, fazendo a coisa errada, encabeçando tribo. E contra o profeta, contra a revelação. Que as pessoas hoje não é contra Brana, eles é contra a revelação que William Brana pregou, que eles não entendem que eu estou pregando. Vocês irritam a Deus, povo da mensagem, centro-oeste, vocês são os maiores que têm irritado a Deus, porque foram os mais abençoados. Quanto mais bênção, quando Deus faz algo que não foi feito através deles, eles irritam contra aquilo e não sabem que Deus está irritado contra eles também. É por isso que vocês não têm mais mensagem, não tem mais pregação, vocês vão continuar como os outros. Morreram luterano, wesleyano, pentecostais há muito tempo. E o povo da primeira e segunda etapa, desde o ano 2000 para cá, só quem é cego que não vê, que já está as igrejas estão mortas sem a palavra. Você não precisa aqui dizer um amém, mas você sabe que aqui tem a palavra. Você pode não dizer um amém, mas você sabe, tem a palavra. Agora, onde não tem a palavra, você pode pular, você pode gritar, sem conhecer o novo nome, diz o próprio irmão Brana. Pula e grita e não recebe nada. Oh, mas eles são curados, são abençoados. Isso é coisa natural. Irmãos, não há maior cegueira do que espiritual. A maior cegueira é espiritual. A maior bênção é a luz da palavra. Não é a cura de um canceroso. Não é um paralítico andar, um cego ver. A maior cura, a maior bênção é Ele ter perdoado meus pecados e revelado essa mensagem para mim. Ter me dado graça para ver que Ele saiu do trono. Ter me dado graça para ver que os trovões foram revelados dentro dos 7 selos. Ter me dado graça de eu saber qual é o novo nome. O que nós somos? Deus deu graça para nós. Quando a porta fechou para o povo da mensagem que irritaram a Deus, então Deus deu graça para você conhecer 7 trovões, 7º selo revelado, novo nome e a verdadeira deidade do único e verdadeiro Deus, a única e verdadeira pessoa da deidade, o Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe. Como é que está aí, meu irmão? Ainda tem uma misericórdia daí ainda? Eu acuso esta geração por crucificar a Cristo novamente. Pregado em 7 de julho de 1963, Jeffersonville, Indiana. Tradução de Goiânia, 98. Ali eles o crucificaram, no tempo de Jesus. E aqui eles fazem a mesma coisa outra vez. Ali eles o crucificaram. Foi Jesus. Aqui, na América do Norte, eles fazem outra vez. Ali, na América do Norte, eles crucificaram Cristo no profeta com a revelação dos selos. Aqui, outra vez, o povo do Brasil e outras nações que rejeitam, crucificam a Cristo outra vez, porque é uma sequência do tempo do profeta, do 7º selo, que se estende ao tempo da noiva até o rapto. Amém. Porque Ele é a palavra. Quando você rejeita a palavra, você crucifica aquela palavra. Isso é. Ele é unicamente um reflexo da palavra, tratando de encontrar alguém através de quem possa ele refletir-se. 99. E esta gente mantém a congregação longe de Deus. Longe de Deus quer dizer longe da palavra. Não é longe de barulho, não. Barulho eles têm demais. Barulho, pulo, grito, glórias, aleluia. Eles têm demais. Eles mantêm o povo longe da palavra. Longe de Deus é longe da palavra da hora.
eles mantêm o povo, a congregação, longe de Deus. E se algo sucede ali, e se fala disso na congregação, eles o condenam do púlpito. É lá no púlpito mesmo, da plataforma, e dizem, é fanatismo. Revelação de trovões, novo nome, é fanatismo, é o que eles dizem. Nós não precisamos, dos melhores púlpitos do Brasil, já se ouviu isto, não precisamos de trovões para rapto. É o maior calvário, aquele púlpito. É a maior cruz, dada a palavra revelada do dia. Mantenham-se longe disso. Fazendo assim, eles crucificaram a Jesus Cristo em 1963 e são tão culpados quanto aqueles indivíduos naquele dia. Essa é uma declaração terrível, porém é a verdade. Eles são culpados de crucificar a Cristo hoje outra vez, nos dias da noiva. Agora, espera lá, quem pode crer que nós fazemos parte dessa noiva, um grupinho muito insignificante, com vocês mesmo através da internet, é um grupo muito insignificante na presença dos homens, dos grandes homens das grandes igrejas. Como eles poderiam pensar que rejeitar o que estamos pregando é que faz eles provocarem a Deus e Deus ficar irado com eles e guardar para a grande tribulação? A ira de Deus é: não te levarei. O dia que Moisés provocou a Deus, batendo na rocha 2 vezes, ferindo na rocha 2 vezes, Moisés, Deus falou para ele: você não vai entrar em Canaã. Aí depois nós queremos entrar grosso. Moisés, agora o que Moisés fez, glorificou a si mesmo, porque Deus falou uma coisa: fale com a rocha. Ao invés dele falar, ele tocou na rocha 2 vezes. Quer dizer, é uma mensagem diferente da que Deus mandou entregar. Novo nome não é mensagem diferente. Revelação dos trovões não é mensagem diferente. Deidade não é mensagem diferente, como foi naquele dia que Moisés fez. Você tem que saber que essas revelações são revelações que nós teríamos que ter. Temos que pregar estas coisas. Se não pregamos, então é uma mensagem diferente. Nós não falamos com a mensagem. Nós tocamos nela, contra ela. É para você falar com a mensagem. Deus revelou os trovões, os selos, o novo nome. Está escrito em Apocalipse 2,17, 3,12, que Deus tem um novo nome e Ele daria o seu novo nome para cada um de nós. Não sei se você tem recebido. O nome de Cristo nós já recebemos. É um nome antigo, 2 milênios. Mas Ele disse: eu te darei o novo nome. Dentro dessa revelação, está aí na revelação, você tem um nome novo nessa revelação, H-A-M, não I-A mais, não El, agora H-A-M. Revelações 10, Deus diz que mudaria e o mudou. Muito obrigado, Pai, por mais este momento de parar na sua presença para ouvir um pouco a sua voz. E ouvir a sua voz de uma forma irada não é bom, Senhor. Por isso eu quero aproveitar te ouvir agora, quando o Senhor está mantendo sua grande misericórdia dos selos revelados, dos trovões revelados e do novo nome. Eu quero ouvir sua voz, porque aí eu sei que eu não estou te provocando, Senhor. Eu quero que esse povo escute sua voz, deixe de qualquer companheirismo. Como andarão 2 juntos se não estiver de comum acordo? Se você está andando com trindade, porque está de comum acordo. Se está andando com dualidade, porque está de comum acordo. Se está andando com quem quebra os CDs, porque você está de comum acordo. Você tem que fazer sua decisão. Pai, ajuda esse povo a fazer a decisão para a palavra, para a verdade, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.
espinhos, quando vierem as provas, oh cristão, deixa o caminho. Quem sai em busca de flores onde não tem, acaba encontrando as dores, esses espinhos também. Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras pra Deus nenhum valor ela tem. Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras pra Deus nenhum valor ela tem. Não pregues facilidade para o caminho do céu. Se não houver santidade, o cristão jamais verá Deus. Pastor que usa cajado ao conduzir as ovelhas, será bem recompensado quando ao Senhor devolvê-las. Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras